Mais um dia, bom dia, irmãos da Igreja Batista Maranata. Estamos aqui no dia 16 de junho de 2020. Já perdi as contas, né, de quantos dias estamos aqui nessa quarentena, né? Mas bom dia para vocês, todos que estão entrando. Muito feliz de poder estar aqui com os irmãos de novo. Eu queria só dizer que Deus possa abençoar o seu dia e que esse dia possa ser especial. Vamos orar? Deus, queremos que o Senhor nos dê entendimento, o seu entendimento da sua palavra, para que as nossas vidas possam ser edificadas, que a gente, Deus, possa ter uma alegria completa que vem do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Bom, eu não sei o que é pior nessa pandemia, se é o vírus ou se é todas as mentiras que a gente fica ouvindo, né? A gente escuta, liga a televisão, vírus. Você escuta o cara falar, é mentira. É vírus, mentira, mentira, vírus, vírus, mentira. Nossa, e agora a mais nova é a mídia social tem fake news. Temos que fazer alguma coisa sobre a mídia social, né? Temos que... E as pessoas que estão falando isso são as mesmas pessoas que a gente já viu que têm uma parcialidade, muitas vezes também estão mentindo, não enxergam que estão mentindo, ou se enxergam, não admitem que estão mentindo, né? E a gente vê uma hipocrisia, né? Esses dias eu tenho deixado de assistir muita notícia, meio cansado de toda essa conversa e todas as mentiras que a gente tem visto. Graças a Deus nós temos a verdade. E uma das verdades que a gente estudou de 1 João, capítulo 5, versículo 13, a semana passada é que podemos saber que temos a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus, ele pode saber. Saibam que tem a vida eterna. 1 João 5,13. Essa foi uma das razões. Ele disse, João fala, estou te escrevendo para que você possa saber essas coisas. Mas ele também, em capítulo 2, de 1 João 2,26, ele também diz, eu escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, dois propósitos para 1 João. Encorajar os crentes genuínos. Outro, revelar as pessoas que estão querendo enganar, revelar mentira. Irmãos, é muito ruim quando a gente acaba pensando que estamos com a verdade e não estamos com a verdade, ou até ensinamos uma coisa que não é verdade. Então, um dos objetivos aqui de 1 João é fazer isso. Eu estava olhando e pensando, né, na mentira que ele vai expor aqui e como é semelhante a muita coisa que eu escuto hoje em dia. Por exemplo, escuto as pessoas dizendo, não, o homem ele pode ser meio bruto, meio animal, mas isso é o seu lado humano, seu lado físico. Mas o homem lá dentro, no fundo do seu espírito, o homem é bom. E a gente escuta as pessoas fazendo isso, né? É uma justificativa que está sendo dada. Vamos ler o texto em 1 João. O texto que me chama a atenção, que eu gosto muito, é em versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é uma verdade para o crente muito importante. Ele está falando aqui que nós podemos ter o perdão e a purificação. Mas existe um contexto desse versículo que muitas vezes a gente, ao ler, a gente não percebe o contexto disso tudo. E se a gente lê esse versículo, a gente pensa, o tom de João é muito legal. Mas se você olhar o versículo anterior, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí
é um tom mais duro. Então é importante a gente ler o contexto, como a gente sempre faz em nossa igreja. 1 João capítulo 1, versículo 1 fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos, os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Deixa eu parar só aí, versículo 1, você vê João, ele está falando de ouvir, de ver, de apalpar. Você vê que ele está dizendo, olha, eu tive na presença corporalmente com Cristo. Eu tive essa bênção. Eu e você, nós cremos através do Espírito de Deus e a gente nunca realmente apalpamos a Cristo como João fez. Mas João está dando um testemunho aqui, muito importante. Versículo 2: a vida se manifestou, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Quem é a vida? Cristo é a vida. Cristo é a palavra da vida em versículo 1. Cristo é a vida eterna que veio do Pai, que foi manifestado a nós. No, versículo 3, não lhes proclamamos o que nós lhe proclamamos, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Que maravilha! Essa é a nossa tarefa, é proclamar Cristo, aquele que nos dá comunhão. João, ele proclamou para aqueles que proclamaram para outros que chegaram a nós. Nós devemos estar proclamando para que as pessoas possam ter essa mesma comunhão. Aí ele fala, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O homem completo, o único homem que é completo é o homem em Cristo. É o homem que recebeu a palavra da vida que veio do Pai, foi manifestado entre nós. Corporalmente, nasceu, morreu e ressuscitou de novo. Em versículo 5 ele fala, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Versículo 6, João ele começa a mudar o tom dele no texto. E se você olhar, é interessante, versículo 6 começa com si, versículo 7 começa com si, versículo 8 começa com si, versículo 9 começa com si, versículo 10 começa com si, e capítulo 2, versículo 1, no meio tem si de novo. E aqui nós temos basicamente umas provas, poderíamos dizer provas, ou poderíamos dizer uma diferença entre o crente genuíno e aquele que busca enganar. Então, esse engano, ela aparece de várias formas. Olha aqui em versículo 6. Em versículo 6 ele fala, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Então é muito interessante a gente ver aqui que a pessoa ele afirma ter comunhão com Deus, mas ele está andando nas trevas. Aí versículo 7, ele fala, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 6 é o pensamento errado, é o ensino do engano, e versículo 7 é o ensino do crente, aquilo que nós cremos. E olha só em versículo 7, ela fala na luz. Eu e você não andamos de acordo com a luz, sim andamos de acordo com a luz, mas ele fala é mais do que isso, andamos na luz. Eu e você estamos permeados pela luz. Cristo ele vem, ele nos transforma, ele nos coloca no reino da luz, ele nos coloca em Cristo. É uma grande diferença andar de acordo com o que a gente vê e estar dentro daquilo aonde a gente está andando. Então aqui ele fala,
Então o crente, ele anda na luz, não nas trevas. Então, muitas vezes o que a gente vê as pessoas que falam, né? Nossas ações mostram o nosso coração. Vivemos o que cremos. O homem interior transformado vai influenciar o homem exterior. Pelos frutos saberemos. Mas aqui no grupo que João está escrevendo, tinha pessoas que vieram de dentro dessa igreja que não criam assim. Simplesmente eles achavam que eles tinham uma explicação superior. Eles achavam que sim, havia uma forma de explicar que podemos andar nas trevas e ainda praticar a verdade. Eu e você, a gente olha para isso, estranho isso. Mas será que é muito estranho? Será que é muito estranho a gente ver como as pessoas, eles fazem o que é errado, mas ainda acham que estão certos? É um dualismo. Você conseguir fazer várias coisas contrárias e a gente diz que é a mesma coisa. Relativismo, né? Então, o crente, ele anda na luz, não nas trevas. Versículo 8, ele continua: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no versículo 8 temos o quê? Engano. No versículo 8 temos perdão e temos purificação. As pessoas, o crente verdadeiro, ele nunca justifica o seu pecado. Ele não justifica, ele confessa seu pecado. Mas hoje em dia, a gente escuta muitas desculpas e talvez a gente até já usou. A pessoa peca e diz: mas eu não sabia que isso era pecado. É ignorância, né? Temos a palavra de Deus, é ignorância, mas é pecado, né? O outro diz: eu fiz isso porque não tive escolha. Ou alguém me pressionou, as circunstâncias, é culpa do outro, a gente desvia a culpa. Mas você sabe que o povo que João estava falando, eles não usavam essas duas desculpas, eles usavam uma outra desculpa, até mais complexo. Eles falam: eu fiz, mas isso na verdade não é nada. Eu fiz errado, mas isso não é nada. Por que não é nada? Porque o que eu fiz corporalmente não é quem eu sou. Eu sou aquela pessoa lá no íntimo, eu sou bom. Em outras palavras, eu posso corporalmente sair, roubar, machucar alguém e virar e dizer: meu corpo fez isso, mas o meu homem interior ele é diferente. Meu homem interior é fiel à minha esposa, meu corpo é que não é fiel. Um dualismo. E esse era o pensamento deles naquela época. Tudo que era material, o corpo era ruim. Tudo que era bom era espírito. E eles dividiam as duas coisas. E o crente verdadeiro, ele nunca justifica o seu pecado. E aqui eles estavam buscando justificar o seu pecado. Então, continuando. O crente sempre concorda com Deus. Olha o versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem corporalmente. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse povo nessa época, eles eram arrogantes, eles achavam que eles tinham um pensamento superior, eles criam que o material é ruim, esse corpo que vocês estão vendo é ruim, esse corpo que você está vendo não é o Steve é o espírito, e eles separavam: Steve é bom lá dentro, o ruim é o corpo dele. Então, tecnicamente, Steve nunca pecou. Steve não é pecador, Steve não pecou. Consequentemente,
Steve não precisa de um Salvador. Steve não precisa ter comunhão com Deus e a sua palavra. Ele não precisa de um intercessor. Porque ele simplesmente, o corpo dele no final vai morrer, o ruim vai embora e o espírito dele vai ser elevado a Deus. E Cristo nunca veio corporalmente. Cristo não nasceu, Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. E você vê como uma ideia, uma mentira, um vírus leva a coisa. E João, ele é muito duro. Diz, não, isso é uma mentira. Eu vi Cristo. Eu ouvi, eu toquei no corpo de Cristo. Ele veio corporalmente. E se você anda nas trevas, é bom você pensar. Você diz, Steve, mas todos nós pecamos. Sim, pecamos. E precisamos de perdão. E como crente, nós precisamos de um perdão de família. O que eu quero dizer, um perdão de família? Quando o filho ofende o pai, ele não deixa de ser filho. Mas ele tem que chegar no pai e pedir perdão. E o pai vai conceder o perdão. O filho não está ameaçado de perder a sua legitimidade de ser filho. Agora, se o filho nunca pede perdão, ele continua constantemente em trevas, em pecado, não reconhecendo a necessidade de confessar, não vendo a necessidade de ter um intercessor, Cristo ao lado direito de Deus. Essa pessoa, na verdade, ele não é crente, não tem frutos. Mas como crente, sim, nós estamos na luz. Pecamos, mas estamos na luz. Isso não vai ser o habitual. Nós vamos estar sempre confessando. Sempre confessando. Então, João, ele vê essa mentira. Essa é uma mentira escandalosa, que nega a vida de Cristo corporalmente. O gnosticismo, eles negam que Cristo veio corporalmente. Tudo para resgatar o homem tem que ter algo bom. A Bíblia é muito clara, não existe nada bom no homem. O homem interior, exterior, está sobre a condenação. Por isso que Deus mandou seu Filho, manifestou a palavra da vida, que veio de Deus para nós, corporalmente ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou. E aquele que confessa Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados e o Espírito Santo sela e transforma, vai andar na luz. Não vai ser perfeito, mas vai andar na luz. E vai sempre confessar. Vai andar, vai confessar e vai ter proteção, porque temos um intercessor, Jesus Cristo. Então, o que eles afirmam? Afirmam que ter comunhão com as trevas e Deus é a mesma coisa, não tem problema. Afirmam que não ter uma natureza pecaminosa, afirmam que nunca pecaram e são perfeitos. Nessa forma eles fazem Deus um mentiroso, Cristo nunca veio e nem precisava vir, porque o Espírito é bom, o Espírito do homem é bom. E a gente sabe muito bem que isso não é uma realidade. E a Bíblia é muito clara. E nós temos o poder de andar na luz. O mundo não tem isso, só Cristo transforma para poder andar na luz. Ele nos dá a capacidade de poder confessar os nossos pecados. Irmãos, isso tem que ser diário, erramos. Vamos tomar esse banho, a gente toma banho no chuveiro, mas a gente precisa pedir perdão a Deus, a nossa família, as pessoas, reconhecer o nosso erro. O crente, ele não justifica, ele confessa e ele entende que estamos protegidos, temos um intercessor. Amém? Então,
Mentiras existem muitos, mas nós precisamos entender a verdade e temos a verdade. Cristo é a verdade. Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos direciona, que nos dá paz com Deus através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. E Deus, obrigado pela sua palavra que nos adverte, que nos ensina, que nos corrige, que nos equipa para fazer a tua obra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que veio a nós, que nos mostrou a verdade, que nos revelou e que nos sela até hoje. Obrigado, Deus, por Cristo, nosso intercessor, que está nos defendendo, porque Ele morreu por nós e nos defende. Deus, que possamos ver e entender as mentiras e Deus, com mansidão e com reverência, que possamos dar uma resposta da esperança que está em nós, aquilo que Cristo fez para as pessoas que não têm, para que a alegria deles possa ser completa. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por cada pessoa, os irmãos. Deus, peço por saúde, oramos, Deus, por sabedoria, a nossa liderança, somos gratos, Deus, por nossos pastores, e também, Deus, oramos por domingo, na nossa volta, em nome de Jesus, amém. E falando na nossa volta, não esqueça, irmãos, antes de pegar sua máscara, faça sua inscrição, para estar conosco lá no quilômetro 9, dia 21, a nossa volta com muitas instruções e cautela, mas é uma vitória e é uma alegria de poder estar ali, como é uma alegria da gente poder estar aqui nesse momento, mas a gente sabe, juntos, corporalmente, é muito bom, né? E eu olho para o que João falou, que ele viu a Cristo com esses olhos dele, ele ouviu, ele tocou. Nossa, eu tenho uma certa inveja disso, né? Mas um dia nós vamos estar perto de Cristo dessa forma. Mas hoje nós temos o Espírito e temos a vida eterna e podemos saber isso. Irmãos, Deus abençoe e vamos fazer as nossas inscrições. Bom dia.